Preste bem atenção, pessoal. Da fecundação até a implantação, passou uma semana. Hoje, sábado, imagine um casal que tenha tido relação sexual com fecundação hoje. Ela estava ovulando, ele ejaculou, houve a concepção, hoje houve a fecundação, cariogamia. Ela já sente isso, pessoal? Não. Em 7 dias, ou seja, no próximo final de semana, ocorrerá a implantação desse embrião no útero da mãe. E ao longo dessa semana, o que ocorrerá com essa célula ovozigoto? Várias divisões, até formar uma massa chamada de quê, pessoal? Mórula. Estão acompanhando? Estão vendo a figura? Era uma célula, formou 2, 4, 8, 16, 32, entenderam? Até formar uma massa de célula que implantou no útero da mãe. E como é que é essa implantação, Ricardo? Está aí, pessoal. Essa é a parte mais importante. Essa é a questão de Enem. Vamos falar agora de um negócio chamado célula-tronco embrionária. Isso que nós temos aqui, ó, é resultante da proliferação celular. O ovozigoto, depois de várias divisões, formou essa massa que implantou no útero da mãe. Essas células que aparecem em amarelo, estão vendo? São células chamadas trofoblasto. Eu tenho que saber o nome? Não. Basta saber o seguinte: essas células que aparecem em amarelo são trofoblastos. E essas células que aparecem em amarelo produzem gonadotrofina coriônica. O que é isso? HCG. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Esse embriãozinho acabou de colar no útero. Essa massa acabou de implantar. Estão vendo lá embaixo a palavra implantação? Houve a implantação. Aquela massa de células em amarelo começa a se multiplicar. Isso já é no útero da mãe. Estão acompanhando? E essa proliferação de células amarelas produz o HCG. O que é o HCG? Hormônio chamado gonadotrofina coriônica. É um hormônio fabricado por essas células que vai interagir com o útero materno para garantir o que, pessoal? A gravidez. É por isso que durante os exames para determinação de gravidez, o que nós coletamos da urina ou do sangue das mulheres? O HCG. Quem produziu o HCG? Foi a mãe ou foi esse embriãozinho que está se implantando? Foi o embrião. Estão acompanhando? Alguma dúvida, gente? Se a mulher fez o exame e apareceu lá HCG positivo, de onde é que veio esse HCG, gente? Da mãe ou do futuro feto? Do futuro feto. Ela está grávida? Tá. Tranquilo. Por que é feito pela urina, Ricardo? Vejam bem, isso é no útero. Isso é no útero, na parede uterina. E a parede uterina, pessoal, acompanhe, é ricamente vascularizada. Essa é uma imagem que mostra essa parede rosada, é a parede do útero. Aquela bolinha amarela, né, com uma célula, aquilo é a célula ovozigoto. Na verdade, é o resultado da célula ovozigoto, é o resultado da mórula, é o blastocisto. Ele se agregou. Reparem vocês que tem uma estrutura meio porosa, né? Uma coisa meio alterada em torno da célula. São as células que produzem HCG. O que essas células estão pedindo? Para a mãe manter a gravidez. E como é que a mãe mantém a gravidez? Produzindo o que, pessoal? Vasos sanguíneos. Estão acompanhando? Vários vasos sanguíneos chegando no futuro embrião. Esse HCG chega na circulação e vai para a mãe. Tranquilo? Alguma dúvida? 2 perguntinhas. A primeira: onde ocorre a fecundação? No útero ou na tuba uterina? Tuba uterina. Segunda pergunta importante: quando esse embriãozinho se implanta no útero, e o nome é chamado nidação, quando esse embriãozinho implanta-se no útero, imediatamente começa a produção de quê? Gonadotrofina coriônica, o famoso HCG, que o povo coloca o beta-HCG. Quem fabricou o beta-HCG? Foi a mamãe ou foi o feto? E para que ele fabricou esse HCG?
para a mãe continuar o quê? Para a mãe dar início a quem? A gestação. Não foi assim? O exame positivo? Que maravilha, né? Só para finalizar, pessoal. Vocês conseguem ver o que está aí? Deixa eu responder só algumas perguntas aqui para não ficar em falta com vocês. A primeira pergunta que foi feita foi a seguinte: se o homem fez uma cirurgia para retirar de uma hérnia inguinal, hérnia de hiato, não sei, mas se for retirado uma hérnia, ocorre o caso dele ficar estéril? Absolutamente, não há a menor possibilidade. Tá claro? Não é possível isso. E a segunda, a probabilidade de nascerem gêmeos na fecundação natural ou artificial? A probabilidade é mínima, é pequena. Lembrando, é muito maior na artificial, porque nós fazemos o que, pessoal? Implantamos vários ovócitos. Para que eu possa terminar, só mais uma coisa importante. Só mais uma coisa, gente. São muitas informações que eram necessárias, muitas informações para vocês, mas eu quero fechar nessa daqui e fazer uma questão. Pode ser? E eu vou rezar muito para que esse tema caia na prova. Eu tenho esperança que isso venha a cair na prova. O Ministério da Saúde, essa semana, determinou que o Sistema Único de Saúde oferecesse a pílula pós-coital, a pílula do dia seguinte, para toda gestante, para toda mulher vítima de estupro. Não é verdade? Isso foi colocado agora. E isso pode ser inclusive tema de redação. Então vamos utilizar, vamos ter conhecimento para isso. No que consiste a pílula do dia seguinte? Preste bem atenção, por favor. Não sei se vocês está muito pequenininho o que está escrito, então não precisa tentar ler o que está escrito. Eu vou ler para vocês aqui, para que vocês possam saber o que está escrito. A pílula do dia seguinte é a mesma pílula anticoncepcional com quantidades de hormônios 5, 6, até 10 vezes mais que o anticoncepcional normal. Vou repetir. A pílula do dia seguinte é a mesma composição química de um anticoncepcional, só que em doses muito maiores. Tá claro? Tranquilo? Essa pílula do dia seguinte, ela vai agir de duas maneiras no corpo da mulher. Primeiro, prestem bem atenção. A pílula do dia seguinte, ela pode, na verdade são três possibilidades. Ela pode retardar ovulação. Tá claro? Ora, se ela vai retardar a ovulação, se não haverá liberação, se não houve liberação de óvulo, não haverá o que, pessoal? Fecundação. Há uma segunda possibilidade. A pílula do dia seguinte, ela pode diminuir a chegada de quê? Espermatozoides. Mas, e aí está a grande polêmica, pessoal, preste atenção. O principal alvo da pílula do dia seguinte é justamente impedir que o embrioblasto, impedir que o embrião prenda-se aonde, pessoal? No útero. Prestem bem atenção que isso aqui é importante. Alguém me perguntou aqui agora há pouco, pelo bilhete, quando é que começa a vida? Para muitos, o ato da concepção, o ato da fertilização, quando o espermatozoide fecunda o óvulo para a formação da célula ovozigoto, essa célula ovozigoto já se constitui o que, pessoal? Vida. E se eu estou oferecendo um método, uma substância que evite que essa massa, que esse óvulo, que esse ovozigoto, que esse futuro embriãozinho se prenda no útero, para algumas pessoas, para alguns estudiosos, a própria Universidade Federal de Ceará, no Departamento de Morfologia, anuncia que isso é uma pílula de que natureza? Abortiva. Tá claro? Tá claro? Essa é uma concepção de um grupo. Vocês estão entendendo? Volto a dizer, a pílula do dia seguinte, um dos principais efeitos é evitar que ocorra o quê, pessoal? A fixação. Daí agora eu consigo entender, Ricardo, por que é chamado pílula do dia seguinte.
Vamos entender então, para terminar. Imagine que houve relações sexuais em período inapropriado, em outras palavras, estava ovulando. Imagine que houve, infelizmente, lamentavelmente, estupro. E aí, imediatamente após o ato, imediatamente após o fatídico estupro, é possível tomar a pílula no dia seguinte, até 72 horas do ocorrido. Em outras palavras, até 3 dias da relação, é possível tomar a pílula do dia seguinte. Na verdade, pessoal, são 4 comprimidos, 2 tomados imediatamente. Teve a relação, está preocupado, vai, toma 2 comprimidos. Depois de 12 horas, toma mais 2 comprimidos. Mas lembre-se, eu posso tomar esse comprimido quando, Ricardo? Você, mocinha, houve ejaculação e você está preocupada, qual é a ideia? Toma a pílula no dia seguinte, até 72 horas após o evento, tranquilo? Mas para quê? Ora, caso tenha ocorrido a fecundação, o que vai acontecer por ação da pílula no dia seguinte? Não haverá o que, pessoal? A fixação. Compreenderam? Compreenderam? Uma última coisa, e aqui é o mais importante, e quem está falando aqui é o professor Ricardo, eu quem falo. Humildemente eu falo isso para vocês. Todos vocês têm autonomia, responsabilidade. Eu tenho uma simpatia muito grande por vocês. Eu conheço esse projeto há muito tempo. Eu tenho uma simpatia, um respeito muito grande por vocês. É muito comum que vocês aqui tenham admiração pelos professores que aqui chegam. A admiração maior é a que eu tenho por vocês, sem dúvida. Eu acho que a universidade pública é feita para vocês. Não porque é pública, e sim porque é a melhor. E na melhor devem estar os melhores, os mais esforçados, os mais interessados. Eu quero falar para vocês sobre isso. A pílula do dia seguinte, pessoal, não é método contraceptivo. Não deve ser tomado a cada relação sexual em que há suspeita de gestação. Absolutamente. Não se pode fazer isso. Existem outros e muitos métodos mais adequados para que isso ocorra. Por favor, prestem atenção. Nós temos um mundo de ferramentas para controlar a natalidade. Quem vos fala, professor Ricardo, não usufruam sempre dessa pílula. Não deve ser tomada de maneira indiscriminada. Preste bem atenção. Ela vai evitar a anidação, ela vai evitar a fixação daquilo que pode vir a ser o quê, pessoal? Um futuro embrião. Tá claro? Mais respeito a isso. Tranquilo? Só mais uma questão e vamos embora, pode ser? Só mais uma questão. Lamentavelmente fiz poucas questões, eu queria mais dar conteúdo a vocês, espero ter conseguido fazer isso de maneira adequada. Só mais uma questão e a gente vai embora. É a questão de número... Só um segundinho. É tanta questão... Moço. Ô, gente. Tem uma questão, fala pelo dia seguinte aqui, que ela aparece exatamente na... rapaz, alguém achou aí, pessoal, a questão... Questão 10. É isso? 102. Página 102. É? Questão 16. É verdade. Página 107, questão 16. Muito obrigado, moças. Se você encontrar uma questão como essa no Enem do final do ano, não se impressione. Isso é tema de Enem. Vamos respondê-la. Assim fala: após a fecundação, o embrião humano recém-formado sofrerá sucessivas clivagens. Nós vimos isso, não vimos? O que é clivagem? As divisões. E levará de 5 a 7 dias para chegar no útero, onde ocorre a anidação. O que é anidação? É quando fica preso. O medicamento conhecido como pílula do dia seguinte pode ser utilizado em caso de urgência para evitar uma gravidez depois de uma relação sexual não protegida ou mal protegida e possivelmente fértil. Os promotores dessa técnica propõem-na não como método de uso regular,
pois ela não impede a fertilização, mas sim como recurso alternativo. Com base nisso, assinale a alternativa correta. A chamada pílula seguinte é um método contraceptivo, pessoal? Não. Por que não é contraceptivo? Pessoal, concepção significa fecundação. A pílula seguinte, ela vai agir muitas vezes quando já houve o quê? A fecundação. Tá claro, gente? Sim ou não? Ele é conceptivo, ele impede a concepção? Muitas vezes não. Já ocorreu a concepção, já ocorreu a fecundação, ele vai evitar o quê, pessoal? A implantação. Estamos todos entendidos? Por que a letra E está errada? Letra B, por que está errada? A implantação do zigoto no útero ocorre 72 horas após a fertilização. Aquela viagem que eu falei para vocês, esse desenhozinho aqui, ó. Quanto tempo leva da fecundação até implantar no útero, pessoal? 1 semana. Tá claro? Beleza? A gestação pode continuar, mesmo que não se complete a nidação do embrião no útero. Pessoal, só um minutinho. Se não houve a nidação, se não houve a implantação, o que é que vai gestar, pessoal? Estão compreendendo? Se não houve a nidação, vai desenvolver o quê? Tá falsa a letra C. Entenderam todos? Entenderam? Letra D, é verdadeira sim ou não? A pílula seguinte interrompe a gestação ou impedir a implantação do embrião no útero. Resposta D é a correta, ok? Vocês têm um gabarito, uma apostila extraordinária. Levem com vocês o meu abraço, muito boa sorte, torço por vocês.